Bom dia novamente. Agora é tópico especial de treinamento. Hoje eu vou falar com vocês sobre modelo elástico da corrida, que tem a ver com o assunto de flexibilidade que a gente conversou hoje. É um tema que eu comecei a estudar mais profundamente no meu doutorado, quando eu estive na primeira vez em Milão, em 2006, era um doutorando, né, fazendo doutorado ali na ESEF, orientado pelo professor Jefferson Loss, e o professor Alberto Minetti e o professor Giovanni Cavagna me aceitaram no seu laboratório lá. E eu fui trabalhar com o professor Cavagna, né? Esse professor Cavagna, ele foi um aluno do professor Margaria, que é um cara muito importante da fisiologia do exercício. Um dos principais artigos da história da fisiologia do exercício ele escreveu com o laboratório de Harvard nos anos 30. Então, vocês imaginam os anos 30, né? Então, quase 100 anos atrás. E eu fui trabalhar com o professor Cavagna já com seus 70 e poucos anos. Hoje ele tem 80 e poucos anos. Né, tá bem velhinho, aposentado já há tempo, é um professor emérito da universidade e é doutor honoris causa também, e é da história da fisiologia. No laboratório dele tinha fotos com o professor Hill, por exemplo, tinha fotos com o professor Fein e outros caras, o Augusto Krog, que foi prêmio Nobel também, então para ver o nível que era assim dele, né? E esse professor Cavagna estudou fisiologia muscular, né, onde ele deu as bases do mecanismo elástico ao nível muscular, de fibra isolada, mas também no corpo todo. Ele analisou essa energia elástica em corridas, né? E os estudos dele de corrida foram as primeiras evidências da nossa área, na natureza, inclusive, de que existia uma energia elástica dentro do corpo, né? Quando ele observou que a eficiência da corrida, a eficiência muscular geral da corrida, ultrapassava a eficiência muscular, né, da contração do trabalho positivo, que é de 25%. Ele viu que a eficiência da corrida era de 50% até 70%, ele observou isso nos anos 60, né, do século passado. E aí foi a primeira evidência de que existia algo ali e ficou muito famoso, super citado os artigos dele. E aí eu fui estudar com ele em 2006, agora trazendo a história, e ele já tinha um modelo muito mais em detalhes sobre o modelo elástico de corrida. E o experimento que ele me convidou para fazer como parte do meu doutorado, a ideia era toda dele, né? Eu só seguia a linha dele, era com idosos. E eu vou mostrar para vocês um pouco algumas evidências desse estudo. Esse estudo teve relação até com o artigo que eu melhor publiquei na minha vida. Ele está publicado no Proceedings of the Royal Society. É a revista que tem a ver com o Newton e Darwin, é uma das principais revistas da área científica geral. Tá? E foi uma honra para mim, foi um momento muito legal. Tá? E depois, alguns anos que eu tento até publicar nela, mas não consegui mais. Tem que deixar claro isso. Não, mas olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar uma tela com algum slide desse modelo. E esse assunto, tá, que eu vou falar agora para vocês, vai ser o assunto da minha live hoje à noite. Vou falar na live do professor Fábio Lanferdini, da Federal de Santa Catarina, sobre fisiomecânica da corrida. E eu vou começar falando disso que eu vou falar com vocês agora. E depois vou abordar um pouquinho mais sobre corrida em trilha, tá? Sobre como o modelo elástico se prejudica ou não na trilha. Tá? Mas eu vou começar falando desses aspectos que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já compartilhei, né? Estão vendo o slide ou não? Old Young. Tá. Então, esse aqui é um dos slides do artigo, tá? Que chamaram a atenção, que é super interessante. Só que a figura ela é um pouquinho complicada. Vamos começar entendendo assim. A gente analisou as energias, tudo analisado em plataformas de força, tá? Que a gente tem lá no LAPEX, no laboratório coordenado pelo professor Jefferson. Eu tenho lá na piscina, né, plataformas de força que analisam forças de reação do solo. O Cavagna foi um cara super pioneiro para usar as plataformas de força como ergômetro, como medidas de trabalho, tá? Lá nos anos 70 também, um pouquinho depois ele coordenou isso. Mas desde os 60 ele calculava isso. E, bom, essas curvas aqui advêm dali, das forças de reação do solo. A gente integra isso para posição e velocidade do centro de massa enquanto estou correndo. Tá? Deixa eu mostrar até uma representação disso. Isso aqui seria mais ou menos isso aqui. Ó. Aqui a gente tem a curva de força de reação do solo, tradicional, a força vertical. Tá? Então, eu tenho o ponto do contato, landing, né? E aqui eu tenho um ponto de equilíbrio que eu chamo no meu sistema massa-mola, que é quando a força de reação do solo iguala a força-peso.
tá? Esse aqui é um ponto de equilíbrio. A partir daqui eu tenho uma força em contato efetivo, eu chamo, porque está acima da força-peso. E depois, quando cai aqui na hora da propulsão, um pouquinho antes do despregue, né, eu tenho um ponto onde tem um outro equilíbrio. E a partir desse equilíbrio eu vou ter duas fases no meu ciclo de passada baseada no modelo elástico, tá? Que é o contato efetivo, quando é acima da força-peso, e aéreo efetivo, quando está abaixo da força-peso. Ou seja, inclui até um pouquinho de contato aqui no final e no início. E essa fase aqui é do voo, da corrida, tá? A partir dessas curvas, gente, olha só, nesse tempo aéreo, se eu centralizar no tempo aéreo, o que eu tenho? Eu tenho energia potencial. Energia potencial tem a ver com a altura do corpo, tá? Quando eu me jogo para cima, eu tenho a fase aérea, meu corpo faz uma trajetória balística, faz uma voltinha lá. Isso é energia potencial, só tem a ver com mgh. H é a altura do corpo, o resto é fixo, mg é fixo. Então, toda variação de energia potencial tem a ver com a altura do meu corpo todo. E aí vejam aqui os idosos. Isso aqui eram esse idoso tinha 72 anos, tá? Um cara relativamente sedentário, que nós colocamos o coitadinho do velhinho a correr a 17 km por hora. 17. Ou seja, ele estava na sua velocidade máxima ou próxima dela, tá? Eles corriam só 30 metros. Era o que eles podiam. E, bom, e aqui uma curva de um jovem, 23 anos, mais ou menos, correndo nessa velocidade. Vamos entender a curva. Essa fase azul é a energia potencial, que tem a ver com essa fase de voo que eu comentei para vocês. Olhem a figura. Tá? Agora, olhem a diferença aqui. O azul escuro é a fase aérea real. Ah, desculpa. Não, é a fase aérea efetiva. É quando aquela força é abaixo da força-peso. É efetiva. E o azul fusquinha, vamos para o que isso aqui é mais fácil de entender. Vejam aqui o azul fusquinha aqui, tá? Ano 68, para ninguém ter dúvida de que cor é. Vejam, aqui, isso aqui é a fase aérea real. Tá? Isso aqui é quando os dois pés saem do solo mesmo. Olhem o que o idoso faz. Ele mantém o contato do pé no solo até a parte mais alta da trajetória dele. E ele só vai se soltar do chão mesmo nessa pequena fase aqui de queda, fase descendente do centro de massa dele. Tá? E isso aqui mostra um sistema elástico bem piorado. É uma mola muito cansada dele. Né? Vejam o jovem aqui como ele é bem mais balístico. Ele se joga para cima e a partir daqui ele está em pleno voo, né? E cai. Não é totalmente simétrico, tá? Porque tem aqui essa fase aqui o despregue real, né? E depois aqui a queda. Tá? Mas isso é o que acontece na biomecânica. Nós somos sempre assimétricos. Nós caímos um pouco mais baixo da onde nós saímos o voo, né? Da onde nós partimos do voo, tá? Nós caímos mais fletidos, digamos assim, tá? E aí aí acaba caindo um pouco mais baixo. Mas isso aqui é uma sinalização. Outra sinalização é a energia cinética. Vejam que tem dois picos bem claros aqui. Isso aqui é uma sinalização de uma simetria de um modelo elástico. Estou mais próximo de uma massa-mola ideal, digamos assim. Meus músculos, tendões estão operando mais próximos de uma mola ideal quando eu sou jovem. Quando eu sou idoso, eu nem tenho pico direito aqui numa fase. Desaparece esse pico. Isso é uma má sinalização. Meu sistema elástico está prejudicado. E eu pago o preço gastando muita energia. Né? Eu sou menos econômico na velhice, né? Digamos assim. E a partir daí tem uma série de outros elementos. Tá? Dessa história, gente, tem um dado de corredores que é super interessante, que a gente publicou agora nessa linha do professor Cavanha. Anos depois eu fui instrumentar uma esteira. A gente tem lá a esteira do professor Cruel, na verdade, não é nem minha, mas eu pedi para ele, negociamos lá, e eu consegui colocar sensores de força na plataforma, na esteira. Então, eu tenho sensores de força e reação do solo na esteira lá da piscina. Tá? E aí o Rodrigo da Rosa, que fez seu doutorado com corredores, tá? Dividiu, tinha corredores de 3.000 muito bons e outros nem tão bons. Nós nivelamos. Eles eram mais ou menos entre nível regional e recreacional. A gente chamou de forma geral recreacional. Tá? E vejam o que aconteceu, gente. Tem algumas diferenças sobre a fisiomecânica bem interessantes. Por exemplo, sobre o trabalho interno de braços. O trabalho interno tem a ver com o gasto de energia ou produção de energia mecânica para oscilar os braços e as pernas. Tá?
tem a ver com isso. Seria a representação, aquela cinemática, mas em termos de energia, de eu movimentar os braços e pernas. E o que aconteceu? Os caras com performance superior, os melhores corredores, eles apresentaram uma coisa que ficou muito fraco de ver, mas foi significativo, foi que o trabalho de pernas deles foi maior dos caras mais rápidos. Os caras mais treinados oscilavam mais as pernas na fase de balanço, principalmente, tá? Que tem a ver com aquela fase em que eu jogo primeiro o calcanhar na bunda, em velocidades um pouco maiores, e depois eu jogo a perna à frente. Tem essas duas fases do balanço básicas assim da biomecânica de corrida. E os caras melhor desempenho tinham mais trabalho mecânico para isso, tá? Que tem a ver com geração de potência. Por outro lado, compensou com o trabalho de braços. Os caras mais treinados, o melhor desempenho, têm menor oscilação de braço. Eles são mais controlados de tronco, eles não oscilam tanto, mais fixo, e com menor oscilação de braços. Eles têm um movimento mais controlado, enquanto que os menos treinados, um pouco mais amplo. Pouca coisa, mas aqui a diferença foi grande, tá? A questão é que as unidades aqui são menores porque eu tenho menos massa aqui. Então, o trabalho mecânico disso, em termos de energia, é um pouco menor. Mas se compensou. O resultado é o mesmo trabalho total, mas com essas compensações que são importantes para o treino. Tá? Os caras mais treinados oscilam menos os braços, tem mais controlado tronco e braços, e a perna um pouco maior, né? Tá? Então, tem essa compensação que, do ponto de vista energético, também mostra um sistema mais pronto para economizar a energia elástica. Certo. E usar a energia elástica melhor, e aí economizar energia metabólica. Né? Diga. Doutor, sobre a oscilação das pernas, não é mais eficiente com a maior oscilação, porque daí tu não tem tanto uma alavanca tão grande para trazer a perna à frente depois? Exatamente. Exatamente. Tem esse efeito, é uma Bota um calcanhar energia... na bunda para trazer o joelho para frente. Né? Isso aí. Tá? Os quenianos são campeões disso. Para vocês terem ideia, se vocês pegarem, por exemplo, o marcador do tornozelo, o maléolo, tá? Na biomecânica, por exemplo, quenianos que têm uma técnica muito boa, eles chegam a botar o maléolo mais alto que o quadril na fase de balanço, de tanta assim, flexibilidade e ação, né, ampla que eles têm para isso. E isso ajuda eles no momento seguinte, porque isso aí carrega eles com uma energia mecânica de origem inercial. Isso ajuda eles a jogar o joelho mais para frente e torna mais eficiente essa fase de balanço, realmente. Tá? Mas tudo isso vai estar ligado também a uma energia elástica, vai resultar em maior amplitude de passado e tal. Tá? Diga lá, alguém, não sei se foi o Adriano agora. Eu achei até que era o Adriano que estava falando, não era? Não, não era. Era o Henrique. Eu não vejo aqui. Que velocidade os caras estavam, porque também tem uma questão que a gente vê muito pangaré aí que vai correr e o cara acha que se botar lá, ele vai botar o calcanhar na bunda e ele vai mais rápido, mas ele bota o calcanhar na bunda porque tá muito rápido, né? Ele inverte essa ordem de causa e consequência. Sim, sim. E o cara acaba mais energia. Bem lembrado, tá? Isso é velocidade dependente, tá? Esses caras corriam a mais ou menos 17 quilômetros. E aí, Vitória... Então, eles corriam com velocidades altas, tá? 17, 18 km por hora, que é uma velocidade bem grande, tá? Então, isso é velocidade dependente. Em velocidades baixas, não é para levantar tanto a perna mesmo. A perna vai se elevando, mas em ritmos de provas de meio fundo, hoje os maratonistas estão fazendo a 19 km por hora essa velocidade. Aí eles têm que elevar mesmo, tá? Aí não se tem dúvida. Mas, de qualquer jeito, é importante treinar isso, para eles não terem uma fadiga local. Se tu botar um aluno que não está pronto, ele tem um padrão diferente de uma hora para outra, eu vi lá na aula do professor Tartaruga que tem que aumentar a amplitude, aí ele está no meio da, sei lá, da prova de 5.000, faz isso lá, tu vai matar ele, porque ele provavelmente vai ter uma fadiga local. Ou seja, o que tu tem que fazer é a longo prazo, tem que ir treinando ele e ajustando ele para que naturalmente ele faça esse padrão motor aí, né, nesse perfil que a gente está mostrando, tá? Tem que cuidar mesmo isso. Agudo quase sempre dá problema. A mesma coisa é para comprimento de passada e frequência. Aquela que a pessoa auto-seleciona quase sempre é a mais econômica. Tá? Então, não dá para mudar de modo agudo. Olha, agora abre mais. Tem que cuidar. Se não for uma coisa... Se for muito drástico, dá. Mas quase sempre não é bom mudar.
né? O que tu pode fazer é, ao longo do tempo, mudar a técnica dele para que ele auto-selecione um comprimento maior, se for o caso, né? Ou até menor, se ele tiver muito grande, né, o comprimento. Tá? Essas indicações são importantes, tá? Não são agudas, são geralmente crônicas as mudanças que a gente tem que fazer. E tem muita gente que leva essas variações como infinitas, assim, né? O cara corre numa cadência de 150 e manda ele aumentar, daí ele vai aumentando, vai aumentando. Ele tá com 200 e lesão daí. 200 Exatamente. é muito. Exatamente, uma corrida picada, né? A frequência é altíssima e o comprimento diminui, aí fica... E tem que cuidar, não é bom mesmo. Tá? Então tem que cuidar bem isso, assim. E é questão de treinamento, quase tudo no mundo, até na nossa vida, a gente vai ver que é otimizado, né? A gente tem que ter um equilíbrio para as coisas, não adianta. Tinha aquele cara, eu não sei se era o Hipócrates, que dizia que a diferença do veneno lá para o remédio era a dose, né? E é isso, né? Tem as coisas boas, chocolate é bom, mas a gente sabe, até um ponto, né? Depois não tem jeito, por mais felicidade que dê, vai te matar comendo. A gente tem que cuidar. E nessas coisas de treinamento é muito forte isso mesmo, tem que cuidar mesmo com essas questões de otimização, né? Tá bom, gente? Agora que chegou a vitória, vamos acabar a aula. Deixa eu dar o exercício para vocês. Vocês aguentaram firme, né, gente? Então, vou dar o prêmio. Eu não vou explicar no WhatsApp, tá? Quem explicar no WhatsApp vai perder ponto, né? E a sugestão é só que eles abram o vídeo e assistam. Quem não assistiu, que assista o final. E a Vitória é uma sortuda, né? Entrou bem na fase, mas eu não combinamos nada, não tem nada, não é só porque ela é do vôlei de areia, eu gosto de vôlei de areia, é a questão. Foi sem querer. Mas é o seguinte, pessoal, trabalhinho extra nota, tá? Extra ponto, ou seja, eu não tô dando, não é nada de avaliação. Se alguém não fizer esse trabalho, não é a maior injustiça do mundo, por favor, porque é um ponto a mais. Vocês podem arriscar até ganhar 10,5, que eu não sei o que eu faço com 10,5, vai ser um a mais, com estrelinha que o sistema não comporta. Então, é isso, tá? É a mais. O que acontece? Mas muita gente talvez precise, tá? Até para passar de B para A, de C para B, ou talvez de D para C até, tem que cuidar isso, em uma recuperação. O que acontece? Bem simples, gente. Vocês têm que produzir um meme inteligente, que a Luísa me ensinou, tem que dizer. Vocês têm que produzir 1 ou 2. Se vocês, com conteúdos de treinamento, tá? A regra é essa. Vocês têm que produzir um meme que envolva uma metáfora, alguma coisa engraçada que tenha a ver com o conteúdo, né, nosso lá da matéria, né? E tentem diversificar, não precisa ser a cara do Chico Buarque, nem do outro cara lá dançando, fazendo assim, pode ser uma coisa mais trabalhada, tá? E vai valer o seguinte, quem fizer 2 memes, tá, ganha 1 ponto a mais na média final. Quem fizer 1 meme apenas ganha meio ponto. E eu vou avaliar o que é um meme, tá, gente? Se não tiver nenhum sentido, eu já vou dizer logo que isso aqui não caiu no meu critério. Eu vou fazer até uma comissão interna de jovens moderninhos, doutorandos, mestrando meu, para me ajudar nisso, porque eu não sei se eu vou conseguir achar bem esse critério, mas eles vão me ajudar e aí produzam isso, tá? Tem que produzir no Facebook. Vocês têm 1 semana, tá, para produzir isso. Oi? Tata, tem que ser foto ou pode ser vídeo, algo assim? Existe meme em vídeo? Agora me matou, eu achei que era sempre foto. Eu ia perguntar a definição de meme, porque a gente tem vários, tem meme de vídeo, meme de imagem, meme até de também. Som, sei lá. Até TikTok, eu já tava com 1010 de TikTok aqui. Eu gosto de fazer vídeo de comédia, então aí, tipo, pra mim seria muito bom se pudesse fazer vídeo. Sim. Inclusive, quem quiser seguir no Instagram, ou Bruno.Teixeira. Olha aí. Não, bota isso, gente. Tá? Vídeo e foto, então, pode ser, né? O áudio não, só áudio. Vídeo curto, geralmente 15, 20 segundos. Isso aí. Seria assim. Pode ser sim. E publiquem no Facebook, só para a gente ter uma maneira de olhar ali mais fácil, para não sair catando por algum lugar. Tá? É isso aí, publiquem ali em 1 semana. Vocês têm 1 semana para fazer essa produção. E eu acho que é isso, né? Alguma dúvida? Será que faltou alguma coisa? Nada como ter os nossos assessores. A gente conta só como 2 ou a gente vai ter que fazer 4? 4, nem pensa nisso. A gente é 4 mesmo. Vocês têm que assumir a identidade de vocês. Não imagina, vocês são muito juntas aí, isso é perigoso. Não é assim.
Não. Tem que fazer cada uma fase, nem olha da outra, por favor. Quando vê, tá lá, os 4. Viu? Qual é o foco? É na cadeira ou pode ser na educação física em geral? Não, conteúdo de treinamento físico. É importante que seja sobre treinamento, tá? Bem importante, bem lembrado, Bruno. Tá? É treinamento físico, tem que envolver o conteúdo que a gente está trabalhando para fazer vocês pensarem sobre conteúdo, alguma coisa, tá? É isso aí, gente. Feito carreto por hoje. Vou